declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou o conflito em Gaza ao Holocausto, continua com repercussões para o governo. A gente confere agora uma matéria sobre os impactos para as relações comerciais do Brasil. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo na Etiópia estremeceu a relação diplomática com Israel e gerou consequências políticas e pode atingir o mercado. Lula afirmou que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio e comparou o cenário com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando o regime nazista de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Lula desonrou a memória dos judeus assassinados pelos nazistas. O presidente brasileiro foi considerado uma pessoa não grata e esse status só será retirado após o pedido de desculpas de Lula. Israel foi o 34º país que mais exportou para o Brasil em 2023. As transações atingiram 2 bilhões de dólares, uma queda de quase 50% em relação ao ano anterior. Em 2022, as importações de produtos israelenses tiveram um crescimento de mais de 130%. Os principais produtos importados pelo Brasil de Israel são fertilizantes e inseticidas. Também ganham destaque os produtos da indústria têxtil e até aeronaves. Uma relação que tem expandido nas últimas décadas. Então, se a gente pega um comparativo do começo dos anos 2000 até, vamos dizer, o começo agora dos anos 2020, você teve uma expansão da balança comercial Brasil-Israel, tanto das exportações brasileiras para Israel, quanto das importações, né, de Israel para o Brasil. Então, você tem um crescimento. Esse crescimento, ele foi da região do Oriente Médio todo, né, incluindo Israel. Então, é um crescimento que foi passando por todos os governos, não teve uma diferença, né, se foi um governo mais de esquerda ou governo de direita, você teve uma expansão quase linear, né, de um aumento, né, das trocas comerciais de Brasil com Israel. Já as exportações brasileiras para Israel chegaram a 662 milhões de reais no ano passado, com destaque para óleo bruto, carne bovina e soja. A pesquisadora do Instituto Brasil-Israel afirma que a declaração não faz apenas com que o Brasil perca relações com Israel. O país também pode ter prejuízos com países aliados ao Estado judeu, como os Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos está entre os principais parceiros comerciais do Brasil, diferente de Israel, que tem um peso menor na balança comercial brasileira, mas que pode influenciar. Então, se os Estados Unidos quiserem, né, defender Israel nesse aspecto, isso pode afetar também na própria balança comercial brasileira. A gente precisa lembrar que Israel ele tem um acordo, faz parte de um acordo de livre comércio com o Mercosul. É um dos poucos países que é um membro observador do Mercosul. Então, foi assinado, inclusive durante o primeiro governo Lula, foi assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel. Isso é muito positivo, muito benéfico para todos os envolvidos. Se as relações são rompidas, é rompido esse acordo também. Então, isso tem que ser considerado. Então, no momento, ainda não é afetado as relações comerciais. Conforme a crise se agravar, isso pode acontecer. Ela afirma que o Brasil precisa se colocar como um mediador na busca por um acordo entre Israel e a Palestina. Historicamente, o Brasil ele tem um papel na diplomacia, um papel de mediador, um papel de um país comprometido com a paz, comprometido com o direito internacional, com as organizações internacionais. O Brasil ele tem muitas vantagens por ser um país que historicamente é pacífico, que não é envolvido em conflitos. As críticas elas podem existir. O governo brasileiro já criticou Israel em outros momentos e não teve uma crise diplomática. O problema foi a comparação que foi feita. Então, comparar a ação de Israel com a ação dos nazistas durante o Holocausto, né? Então, esse foi o problema da comparação, porque o presidente Lula não comparou com outros genocídios. Então, ele não só disse que Israel estaria perpetrando um genocídio, ele disse que foi o genocídio dos judeus. E com uma frase como essa, ele fecha portas, né? Porque Israel não vai mais aceitar o Brasil enquanto mediador depois dessa frase. E antes, o Brasil poderia ocupar esse espaço.